Olá! Nós demos uma olhada no seu material sobre mística cabalística, com foco no Abraham Abulafia e no seu interesse em um roteiro prático para a ascensão da consciência. Sim, a pesquisa é realmente abrangente, um bom trabalho de compilação. Mas, para chegar naquele guia funcional que você busca, acho que alguns ajustes podem ser bem úteis. Exato. Vamos direto aos pontos. O primeiro que nos chamou a atenção é a questão da coesão narrativa. Uhum. O material tem muita informação rica sobre as fases da Cabala Merkavá, Yetzirah, Zohar, Abulafia, mas falta talvez uma linha que conecte tudo isso de forma mais explícita ao seu objetivo prático, sabe? Os diferentes momentos históricos e conceitos, como o Deveikut ou Tikkun e as técnicas do Abulafia, eles aparecem como blocos. Muito informativos, sim, mas um pouco compartimentados. E isso fica parecendo mais um histórico do que degraus de um caminho prático para o buscador de hoje. A ligação entre o visionário antigo, o teosófico e o estático de Abulafia até é mencionada, mas poderia ser o fio condutor mostrando como uma coisa leva a outra na prática, entende? Falta costurar melhor, né? Mostrar a progressão funcional. Exatamente. A sugestão seria, então, reestruturar um pouco a apresentação. Dar mais ênfase na continuidade evolutiva das ideias e práticas, sempre pensando na aplicabilidade. Menos foco na separação histórica e mais na integração funcional. A pergunta guia seria: como cada fase, cada conceito contribui para o roteiro que você quer montar? Pois é, mostrar não apenas o que foi, mas como isso serve hoje. E como a gente pode fazer isso de forma concreta? Por exemplo, pegar o conceito de Devekut, a união com Deus, que aparece lá na parte do Zohar, Sim, e não deixar ele só lá. Trazer ele como o objetivo final que as técnicas do Abulafia, o Tzeruf, a combinação das letras, buscam alcançar. O próprio material diz que Abulafia usava o tembro, né? faz todo sentido. Mostrar que o Tzeruf não é um fim em si, mas um método para chegar no Deveikut. Essa conexão precisa ser mais recorrente, talvez. Outra conexão forte seria com o Tikkun, a ideia de restauração da harmonia através das ações humanas, também do Zohar. Uhum. Isso se encaixa perfeitamente com o papel ativo que as práticas do Abulafia exigem, aquela ideia do impulso de baixo que invoca o de cima, o Itaruta de Matá. Sim. Conecta a meditação com as letras a uma participação na reparação do mundo ou da alma. Ganha outra dimensão, né? Deixa de ser só interior. Exato. E até na apresentação das letras hebraicas. O material começa bem com a visão do Sefer Yetzirah, as letras como blocos construtores, Certo, o fundamento. mas aí, em vez de só pular para o Abulafia, mostrar como ele pega essa ideia e a radicaliza. Como ele transforma as letras de estruturas quase estáticas em ferramentas dinâmicas para a consciência. Para desatar os nós, como ele dizia. Mostrar essa evolução, da letra como cosmo para a letra como chave da psique. Isso cria um fluxo mais lógico para quem quer usar a técnica. Perfeito. E isso já nos leva ao segundo ponto importante. Que seria a dimensão experiencial, né? Exatamente. A necessidade de aprofundar como essas práticas são sentidas e como essa experiência se liga à estrutura maior da Cabala. O material descreve bem o como fazer das técnicas de Abulafia. Permutar letras, respirar, visualizar. Isso tá lá. Mas a exploração da qualidade da transformação que se busca. O que se sente o coração aquecido? O que significa desatar os nós na prática subjetiva? Como o êxtase se conecta a Sefirot, aos 4 mundos? Essa parte ainda parece um pouco teórica, separada das instruções. Falta um pouco da vivacidade da experiência da transformação interior, que é o objetivo final, né? Pois é. A descrição técnica é crucial, mas não é tudo. A sugestão, então, é enriquecer essas partes. Explorar mais o impacto subjetivo, o que muda na percepção e, fundamentalmente, como essa vivência se encaixa no mapa cósmico cabalístico. Mostrar não só a receita, mas descrever o gosto, o efeito, o que se busca sentir e transformar e como isso conversa com a visão da realidade e da alma, o Tikkun Haneshama, a retificação da alma.
Sim, e podemos tornar isso mais concreto. Por exemplo, usar aquela citação do Abulafia sobre o coração aquecido e a percepção de coisas novas. Uhum. Não só como instrução, mas como um ponto de partida para discutir o que isso significa experiencialmente. É a abertura dos portais da alma, é o começo do Deveikut. É uma percepção diferente da realidade. Explorar essas nuances torna a prática menos mecânica, mais viva. Outra ideia: pegar o desatar os nós, que o material até compara com o budismo, Certo. e conectar diretamente com o Tikkun Aneshama. Explicar que os nós são talvez as amarras do ego, os padrões que nos prendem. A meditação com as letras seria então a ferramenta para identificar e dissolver isso, dar um propósito psicológico claro. E que tal mapear a jornada? O texto fala em subir degraus espirituais com a meditação. Ótimo! Sim, Mas por que não ligar isso aos 4 mundos, Asiya, Yetzira, Bria, Atzilut? Tornaria a subida mais tangível. poderia se sugerir, por exemplo, que a purificação inicial e a concentração estariam mais ligadas a Asiya e Yetzira, o físico e o emocional formativo. Exato. Enquanto o êxtase, a união, apontariam para Bria e Atzilut, o intelectual e o espiritual puro. Dá um mapa para o praticante se localizar, né? Exato. E sobre a visualização, as letras como formas radiantes, o espelho claro, Imagens poderosas. poderiam ser conectadas à ideia da luz divina, o Or. Explicar que visualizar assim não é só exercício mental, mas interagir com essa luz, convidá-la a descer. Isso dá uma dimensão teúrgica à prática. Faz todo sentido. O que nos leva ao terceiro ponto, que é bem direto ao seu pedido original. A estruturação do roteiro prático em si. Isso! O material tem todos os ingredientes: letras, nomes divinos, técnicas de meditação, o objetivo, mas está um pouco disperso. Falta aquela seção que consolida tudo num formato de guia, passo a passo. O objetivo era estudar e ter um roteiro, né? Essa parte final que organiza tudo sequencialmente ainda não está lá. A menção ao Shar que é do Chá, os portões da santidade. Lembra que essa tradição valoriza a progressão? Poderia ser um modelo. Exatamente. A sugestão é criar uma seção dedicada a isso. Um esboço de um caminho prático, talvez. Que pegue o leitor pela mão, começando pelos pré-requisitos. Conhecer as letras, claro, mas também a preparação interior que a Bulafia tanto enfatiza. Pureza de intenção, ambiente propício. E depois, apresentar as práticas de forma gradual. Começar talvez com a meditação nas letras individuais, seus significados, formas. Construir a base. E depois? Aí poderia vir algo mais estruturado, como aquele ciclo semanal de meditação estática que o material menciona, focando nos nomes divinos. Dando um ritmo, né? E só então, como um estágio mais avançado, detalhar as técnicas mais complexas do Tseruf, a combinação das letras. E sempre, claro, reiterando o objetivo e as precauções. Vamos detalhar um pouco como essa sessão poderia ser. Começaria com a preparação que você mencionou, citando Abulafia, lugar isolado, roupas limpas, luzes e a intenção de se abstrair das vaidades. O portal de entrada. Certo. Depois, o passo inicial. Focar nas letras. Um período de estudo e meditação em cada uma das 22 letras. Usar a tabela do material. Contemplar forma, som, valor, simbolismo. Aleph, Bet, Gimel. Construir essa intimidade. Faz sentido. E depois dessa base? O ciclo semanal. Apresentá-lo como uma prática regular. Detalhar um pouco o foco de cada dia, talvez baseado no dossiê Abulafia. Um dia mais respiração, outro mais permutação mental, outro silêncio. Estrutura a prática no tempo. E o Tseruf? Viria como estágio avançado. E aqui seria crucial enfatizar a integração simultânea dos 3 níveis: articulação, escrita-visualização e pensamento-contemplação. E os sentidos? Som, respiração, movimento da cabeça que ele menciona. Exato.
Usar os exemplos práticos de combinação do material, Kaf plus Aleph para sabedoria, Yud plus Vav para discernimento, como exercícios específicos aqui. Mostrar como a combinação busca despertar qualidades. E, fundamental nessa sessão prática, as advertências. Sem dúvida, incluir de forma clara os alertas do próprio Abulafia e de estudiosos como Scholem sobre os perigos da prática intensa sem preparo ou equilíbrio. O risco de experiências muito fortes ou desorientadoras é real. Enfatizar a importância do estudo, da integração gradual, talvez sugerir busca por orientação, mesmo sabendo que o Maggid, o guia, muitas vezes é um resultado, não algo que se acha na esquina. Prudência é chave. Ok, então, resumindo nossa conversa. O material é excelente, a pesquisa é profunda. Para transformá-lo no roteiro prático desejado, a gente sugere focar em 3 pontos principais. Primeiro, tecer melhor a narrativa, conectando história e conceitos de forma funcional, mostrando a progressão até as práticas de Abulafia e o objetivo da transformação. Segundo, aprofundar a dimensão experiencial. Ir além do como fazer para explorar o como se sente, a qualidade da transformação, e ligar isso à cosmologia e psicologia cabalistas. Dar mais vida à jornada interior. E terceiro, criar explicitamente aquela seção do roteiro prático progressivo. Organizar os passos, preparação, meditação nas letras, ciclos regulares, Teziruf avançado e, crucialmente, as advertências. As sugestões concretas foram usar conceitos como Deveikut e Tikkun como fios condutores, mapear a jornada nos 4 mundos, explorar o significado de coração aquecido ou desatar nós e estruturar o guia passo a passo com prudência. Esperamos que essa análise detalhada ajude a refinar seu estudo e a construir esse roteiro. É um trabalho muito interessante. Com certeza. E se você desenvolver mais o material com base nessas ideias ou tiver novas questões, sinta-se à vontade para nos enviar novamente. Gostaríamos de ver como ficou.